diante de Pilatos. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, aí onde você está. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 1 até o versículo 5. Tema de hoje: Jesus diante de Pilatos. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado esse pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos Judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma nesse homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Meus queridos irmãos, nós já estamos falando algumas sextas-feiras já a respeito do julgamento de Jesus. Na sexta-feira passada, nós estávamos aqui falando sobre o julgamento do Sinédrio, julgamento ilegal que foi feito na calada da noite, em meia madrugada, e ao amanhecer agora, nós vemos encerrada a sessão do Sinédrio. Na sexta-feira pela manhã, agora Jesus, ele foi levado a Pilatos, governador romano. E quando nós vemos aqui essa condução de Jesus até Pilatos, ela é enfatizada por todos os evangelistas, tanto o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e João, fala deste acontecimento. E assim o processo passa por um novo estágio a partir de agora. Lucas capítulo 23. Agora Jesus ele é levado ao tribunal secular, ao tribunal civil. Então nós vemos agora o julgamento civil de Jesus diante de Pilatos. Jesus ele civil, ele foi julgado. E esse julgamento civil, ele é dividido em 3 estágios. Primeiro estágio, meus queridos irmãos, ele é perante Pilatos. Capítulo 23, versículo 1 a 7. Que nós vamos estar falando hoje. E nós iremos ver também o segundo estágio, quando ele é mandado diante de Herodes. E depois, o terceiro estágio, quando ele é devolvido a Pilatos por Herodes. Então nessa primeira fase, nós vamos ver Jesus perante Pilatos. Quando nós vemos aqui, nós destacamos a seguir alguns pontos importantes dessa primeira fase do julgamento de Jesus, o julgamento civil, diante de Pilatos. E a primeira, nós vamos ver, Jesus é acusado. Capítulo 23 de Lucas, versículo 1 e 2. Eu pediria aqui para que a irmã Lívia, se ela pudesse ler, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 1 e 2. Olha só, presta atenção nessa passagem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 1 e 2. E levantando-se toda a multidão deles, o levantaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos-nos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Olha só, meus amados irmãos,
Jesus ele é levado diante de Pilatos já com a acusação feita, já com as testemunhas pagas. Os homens que levaram, presbítero Fábio, os homens que levaram Jesus diante de Pilatos, eram os homens da religião. Os homens da religião, os homens da lei. Por que fizeram isso? Por ciúmes, por inveja. Eles acusaram Jesus porque não queriam perder a popularidade e nem queriam abrir mão do poder. Que poder era esse, pastor? Um poder que eles não tinham. Porque eles chegavam a perguntar para Jesus: como é que os demônios lhe obedecem e nós não? Com que doutrina você consegue fazer eles obedecer e nós não? Eles sentiam ciúmes de Jesus e jeitosamente havia criado um mecanismo para enriquecerem por meio da religião e estavam mais interessados na glória pessoal do que na salvação do povo. Eram esses os homens que estavam levando Jesus diante de Pilatos. Eram pessoas que se beneficiavam da religião. Eram pessoas que usavam a religião para status. Eram pessoas que usavam a religião por causa do poder. Eram pessoas que usavam a religião para amedrontar as pessoas, para punir as pessoas. E quando chegou agora Jesus, pregando tudo ao contrário, em vez de pregar aqui juízo, ele prega amor. Em vez de pregar morte, ele prega perdão. Eles acabam agora se sentindo enfraquecidos diante do povo. É Deus. Como eles não tinham poder para matar ninguém, levaram Jesus ao governo, ao governador Pôncio Pilatos. E nós vemos aqui que esse governador Pôncio Pilatos, do ano 26 depois de Cristo, até o ano 36 depois de Cristo, o quinto procurador de Samaria e Judeia, um homem inflexível, um homem sem compaixão, um homem obstinado. Pilatos, ele deitava, ou ele se deleitava em molestar os judeus. Então quando apareceu esse homem chamado Jesus, judeu, que os judeus estavam entregando para ele, foi motivo de alegria, porque era o que eles mais gostavam, era de judiar de um judeu. Pilatos era um homem orgulhoso, Pilatos era um homem egoísta, Pilatos era um homem cruel e supersticioso. Agora eu vejo que logo levaram Jesus ao pretório, e Pilatos saiu para Elias falar, e logo indagou. João capítulo 18, versículo 29, nós vemos esse versículo. Pilatos já sai perguntando: que acusação trazei contra este homem? Que acusação era esta? O que vocês têm contra este homem? Por que vocês odeiam tanto esse homem? Por que esse homem, ele é tão odiado pelos religiosos, pelos judeus? Os principais sacerdotes acusaram Jesus de muitas coisas, presbítero Fábio. Em Marcos capítulo 15, versículo 6, nós vemos que os principais sacerdotes, eles acusavam Jesus com grande veemência. Jesus, porém, ficou em silêncio e não abriu a sua boca. Há momentos, meus amados irmãos, que o silêncio é mais eloquente do que as palavras, porque pode dizer coisas que as palavras não podem dizer. E o silêncio de Jesus diante dos acusadores enfraqueciam eles. O silêncio de Jesus diante da autoridade Pôncio Pilatos enfraquecia ele. E quanto mais eles afrontavam e acusavam, mais Jesus
se calava. Durante as últimas horas, presbítero Fábio, de sua vida, nós vemos aqui em 4 ocasiões diferentes, Jesus não abrir a sua boca. Nós vemos alguns estudos atrás, na presença de Caifás, em Marcos capítulo 14, versículos 60 e 61, Jesus não abriu a sua boca, e olha que bateram nele, olha que cuspiram nele, olha que colocaram pano nas suas vistas, e diziam, agora profetiza quem é que está batendo no teu rosto. Jesus não abriu a sua boca. Agora diante de Pilatos, Marcos capítulo 15, versículo 4 e 5, Jesus não abre a sua boca. E depois nós vamos ver diante de Herodes também, em Lucas 23 e 9, Jesus não abriu a sua boca. E quando Herodes retorna Jesus para Pilatos, de novo Jesus, lá em João 19, 9, não abriu a sua boca. Presbítero Fábio, Jesus se permaneceu calado, em silêncio, e esse silêncio ia profundamente na alma dos acusadores. Então, quando nós vemos aqui a acusação que os sacerdotes eles tinham para com Jesus, eram acusações fortes, acusações de blasfêmias. O versículo 1, versículo 2, lido aqui pela irmã Lívia, eles falavam que eles encontraram Jesus pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributos a César. Isso falou mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito, quando Jesus permaneceu em silêncio, quando Jesus permaneceu em silêncio diante de Pilatos. Isso foi muito forte para eles. Esse silêncio se transformou em condenação dos seus atormentadores e era a prova da sua identidade como Messias. Pastor, Jesus não precisa se justificar de nada. Jesus não precisa se defender. Jesus não precisa provar nada. Ele é a verdade em pessoa. Agora eu vejo um segundo ponto. Quais foram as primeiras acusações contra Jesus? Quais foram? Lucas capítulo 23, versículo 2, ali diz bem assim: e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributos a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo. Lucas aqui registra, meus queridos irmãos, ele registra que passaram a acusar Jesus de perversão. É digno de nota aqui, meus queridos irmãos, nesse estudo, que Lucas não registra a verdadeira acusação trazida contra ele, que era blasfêmia, que está lá no capítulo 22, versículo 71, que era a acusação que o Sinédrio levantou, que era a acusação que o sumo sacerdote levantou, que era a blasfêmia. Por que, pastor? Porque eles sabiam que essa acusação religiosa não lograria êxito diante de Pilatos. Pilatos não estava nem aí com a religião judaica. Pilatos era um político. Então eles tinham que trazer uma acusação política. Por isso concentraram suas baterias no que, pastor? Contra Jesus, fazendo acusações de cunho político. Qual foi esse teor dessa acusação? Vamos ver. Insubordinação. Insubordinação. Falaram que Jesus era uma pessoa insubornada. Insubornada a quem, pastor? Insubornado a César. Capítulo 23, versículo 2. Irmã Elaine estará lendo e vocês vão ver.
que acusaram Jesus, uma acusação política. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Eles disseram a Pilatos, olha só, disseram ao governador que encontraram Jesus pervertendo a nação, tipo assim, falando para o povo, ou vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. As duas primeiras acusações eram mentirosas, entendeu? As duas primeiras acusações eram mentirosas. Jesus, ele não estava pervertendo a nação, e Jesus, ele não estava vedando ninguém de pagar tributos a César. A terceira acusação é verdadeira. A terceira resulta num falso entendimento. Era verdadeira, mas eles não interpretavam da forma certa. Jesus não era rei no sentido que eles acusavam, ou tipo um rei político, não. O termo grego aqui para esse termo, rei, usado para dizer que Jesus estava pervertendo a nação, significa que ele dava ao povo um rumo errado, tornando-os confuso e rebelde. Jesus não estava fazendo isso. Jesus não estava ensinando o povo a rebeldia. Jesus não estava ensinando o povo a se desviar-se da obediência às leis políticas daquela época. Mas eles diziam, Jesus desviava o povo do bom caminho, e em que os superiores religiosos e os romanos tanto o queriam ver andar. O escritor, ele diz que a acusação apontava para uma ameaça de que Jesus proibia pagar o imposto ao tributo a César. Tratava-se de uma mentira deslavada. Entendeu? Pois Jesus ensinou exatamente o contrário. Capítulo 20, versículo 25 de Lucas, Jesus fala bem assim, ó. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus ensinava o contrário. É Deus. Outro escritor diz que a essência dessas três acusações é que Jesus era um subversivo e estava provocando distúrbio nas três áreas fundamentais da sociedade. A primeira área era a área ideológica. Ele está pervertendo a nação. A segunda área era a área econômica. Ele proibia o pagamento do tributo a César. E a terceira área era a área política. Ele afirma ser rei. Pastor, uma outra acusação que eles estavam dizendo que Jesus estava fazendo. Eles estavam dizendo que Jesus estava agitando o povo. Capítulo 23, versículo 5 e o versículo 14. Ali diz, eles afirmavam diante de Herodes. Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia desde a Galileia, onde começou até aqui. Sua tática astuta era colocar em primeiro plano o aspecto político de sua queixa. Desse modo, nós vemos que visava encobrir a verdadeira motivação do seu agir. Quando Jesus pregava, Jesus não pregava desunião, Jesus não pregava anarquia, Jesus pregava simplesmente a verdade. Porém, a verdade, ela confrontava a hipocrisia daquele povo. A verdade revelava a hipocrisia daqueles sacerdotes, daqueles religiosos e também da política que vivia naquela época. Eles acusavam Jesus de quê, pastor? De malfeitor. Lê para nós, em João capítulo 18, versículo 30. Olha só o que diz lá. A irmã Lívia estará lendo. Eles acusavam Jesus de malfeitor.
que é um malfeitor, meu querido irmão? Será que Jesus, ele era um malfeitor como eles diziam que ele era? Vamos ler João capítulo 18, versículo 30. Presbítero Fábio estará comentando sobre esse versículo. Responderam-lhe e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Olha só o que eles falaram. Responderam e disseram-lhe. Os sacerdotes falaram isso. Se este não fosse malfeitor, nós não te entregaríamos. Tipo assim, ele estava assinando embaixo: pode punir, pode julgar, pode matar, porque é malfeitor. Presbítero Fábio. E sabe quem falou isso? A religião. Os religiosos. É verdade. Era só o povo, né? Porque se a gente olhar o texto também, né, pastor Davi, você não vai ver Pilatos se levantando contra Jesus. É sempre o povo falando que Jesus era um malfeitor. E a gente trazendo para os dias de hoje, o que é um malfeitor? Que a gente sabe que é um malfeitor? Pessoas que vêm fazendo badernas, pessoas que matam, roubam, destroem. E nosso Jesus não era nada disso. Nada disso. Era o povo tentando acusar Jesus de alguma coisa. Mas o que eu acho mais interessante quando a gente está lendo esse texto é Pilatos defendendo Jesus. Parecendo que Pilatos queria salvar Jesus. Parece que ele estava com desejo no seu coração de querer salvar Jesus. Aleluia. Então quando a gente olha esse texto, Pilatos está o tempo todo lutando para querer ajudar Jesus. Mas porém, Pilatos, ele vendo que o povo ali, com aquele alvoroço, querendo matar Jesus, mas dentro da palavra, ele mesmo descobre, né? Esse homem, ele está escrito assim, ó, no verso 8. Se ele era judeu, Jesus, porém ele manda de volta, não manda ir até Herodes. E quando chega até Herodes, aleluia, o próprio Herodes, que tanto queria conhecer Jesus pelos sinais, os milagres que Jesus fazia, e Jesus, como nós já falamos aqui nesse estudo, Jesus ficou em silêncio o tempo todo. Mas porém, quando chega no verso 11, já que viu que Jesus não ia falar nada, Herodes manda dar uma veste para Jesus, um pano, que está escrito assim, ó: mas Herodes juntamente com a sua guarda tratou com desprezo, e escarnecendo dele fê-lo vestir um manto a prata e devolveu a Pilatos. Você vê que nem o próprio Herodes, pastor Davi, achou algo em Jesus para acusar ele. Nem o próprio Herodes, só o povo, era só o sacerdote que achava algum jeito de acusar Jesus. Interessante é isso aí, que os dois não acharam nada que acusasse Jesus. E se a gente continuar, quando nós vamos estar nesse estudo até o final, talvez você vai entender que ali o próprio Pilatos queria ajudar Jesus. Mas só que no final também, de tudo isso, ele querendo ajudar Jesus, ele se deixou se levar pela glória, pela multidão. Não quis no final talvez ajudar Jesus. Ele ouviu a voz do povo. Interessante, meus amados irmãos, aqui, compartilhando um pouquinho dessa palavra, eles acusavam Jesus de malfeitor, né? Mas quem é que estava querendo a morte de Jesus? Quem é que estava sendo mal ali? Eles diziam que Jesus era um malfeitor, mas quem estava querendo matar? Né? Olha só que interessante. Os acusadores inverteram a situação aqui. Eles eram malfeitores, mas Jesus havia andado por toda parte fazendo o bem. E a prova disso está em Atos 10, Atos capítulo 10, versículo 38. A irmã Elaine estará lendo aqui. Olha só. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo,
porque Deus era com ele. O Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, ele escreve no livro de Atos, capítulo 10, que Jesus andou por toda parte, fazendo o quê? O bem. Está escrito. É verdade. E os milagres não deixam nós inseguros. Tem muito cego que hoje está vendo, muito aleijado que hoje está andando, muito leproso que hoje está curado. Mas nós vemos que eles chegaram diante de Pilatos, dizendo que Jesus era um malfeitor, acusando ele de malfeitor, acusando ele de blasfêmia. João capítulo 19, versículo 7. Nós vemos que eles disseram a Pilatos que Jesus se fazia a si mesmo Filho de Deus. E segundo a lei judaica, isso era blasfêmia, um crime capital para os judeus. Ninguém pode se dizer que é Deus, só há um Deus. João capítulo 19, versículo 7. E respondeu-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Interessante que eles são tão egoístas, que eles nem dizem, irmã Lívia, que essa lei é de Deus. Eles dizem que a lei era deles. Nós temos uma lei, e segundo essa lei, errou, tem que morrer. Adulterou, tem que morrer. Pecou, tem que morrer. Essa é a lei dos sacerdotes que mataram Jesus. Mas a lei de Jesus não dizia isso. A palavra de Deus diz bem assim, João 10:10 diz: o inimigo das nossas almas veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus, o Filho de Deus, veio para dar a vida, e vida com abundância. Esse Jesus que andou por toda a terra, pregando amor, pregando o bem, esse está sendo tido como malfeitor, está sendo tido como blasfêmia. Também eles acusaram Jesus de conspiração. João capítulo 19, versículo 12. Lê para nós lá. João 19 e 12. O que diz lá? Os judeus clamaram a Pilatos, dizendo ali, olha só, Pilatos, está todo mundo aqui diante de você. A tua decisão vai botar você no auge ou vai botar você na derrota. Olha só o que diz. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Olha só que interessante, irmã Elaine. Olha só que interessante. Quantas pessoas hoje, por causa da verdade, eles têm negociado. Pilatos, ele foi pressionado pelo povo. Se soltas este, não és amigos de César. Então quer dizer que se Pilatos soltasse Jesus, Pilatos estaria provocando uma conspiração contra César. Os judeus, por inveja, acusaram Jesus de conspiração. Os judeus, por inveja, colocaram-no contra o Estado, contra César. A acusação contra é que ele era rei, e explicou que o seu reino não era deste mundo, de forma que não constituía nenhum perigo para César. Jesus se dizer. Por que, pastor? Nós vemos que Jesus era rei, mas desde quando Jesus começou o ministério dele, Jesus falava: meu reino não é desse mundo, meu reino não é aqui, meu reino não é aqui. Mas os judeus se sentiram ameaçados, levaram isso politicamente para Pilatos e disse: olha, ele está fazendo uma conspiração, ele está tentando ganhar o povo para o lado dele para derrubar César, o imperador, para derrubar. Então, se você apoia
que seja o que for, Rei dos Judeus, tenha significado para Jesus, pelo menos não era derramar sangue de outros, mas o seu próprio pelos outros. Pastor, essa acusação foi pregada, presidente Fábio, essa acusação foi pregada na cruz de Jesus, em cima da sua cabeça, em 3 idiomas. Foi pregado ali, na língua grega, foi pregado no latim, entendeu? E foi pregado em hebraico. Foi pregado ali porque, pastor, tanto a religião quanto a filosofia e a lei uniram-se para condenar Jesus. O escritor oportunamente disse que foi transformado ou transtornado o mundo. Então não seria diferente de chamar Jesus de conspirador, chamar Jesus de blasfemo, chamar Jesus ali de enganador. Jesus, ele é interrogado. Versículo 23, capítulo 23, versículo 3 de Lucas, o que diz lá, irmã Elaine? Capítulo 23 de Lucas, versículo 3. Jesus, ele é interrogado por Herodes, Pilatos. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Uma pergunta bem objetiva e direta a Jesus. És tu o rei dos judeus? És tu o rei dos judeus? E Jesus responde para Pilatos: tu o dizes? Quando Jesus afirmou diante de Pilatos que ele era o rei dos judeus, ele não estava falando no sentido de um reinado temporal, tipo de Pilatos, tipo de Herodes, não. Ele não estava falando no reinado político, não, pastor. Esse reinado aí, Jesus tinha rejeitado lá no deserto. Se os irmãos não se lembram, Mateus capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Satanás ali, novamente o transportou, o diabo ali, em um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E falou para Jesus bem assim, irmã Lívia, ó, e disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. E olha só que interessante, Jesus disse: não. Mas por que Jesus não aceitou reinos desse mundo? Porque os reinos desse mundo são falidos. Os reinos que Satanás queria dar para Jesus é falido, e alguns até já se ruíram. A Síria caiu, a Babilônia caiu, Medos persas caíram, e a Roma está ruindo, a Roma está caindo. A grande Babilônia vai ruir. Então para que Jesus quer o reino dessa terra? O reino dessa terra não sobrevive a nada. O reino dessa terra é um reino corrompido. Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Vocês não entendem. Vocês estão me matando aqui porque estão pensando que eu estou vindo aqui para duelar com vocês. Não, Senhor, o meu reino é muito mais que isso. O meu reinado é muito mais que isso. O meu poder é muito mais que isso. A minha glória é muito mais que uma coroa. Aleluia. É Deus, aleluia. O escritor, comentando sobre esse episódio, afirma que Jesus é acusado de que queria ser rei dos judeus, mas é precisamente condenado porque não quis ser rei dos judeus. Jesus não veio para ser rei dos judeus. Jesus veio para implantar o reino de Deus aqui na terra. Agora, qual o conceito de rei para Pilatos? Para os acusadores nós vemos, para o povo e para o próprio Jesus. Se o conceito de realeza era entendido pelos acusadores, o crime era religioso. Se o conceito de realeza era estendido por Pilatos, caracterizava-se um crime político. Mas havia, pois, o conceito de realeza do próprio Jesus, quando ele diz solenemente que o seu reino não é deste mundo.
Agora eu vejo que Jesus estava ali para construir, com o próprio sangue, esse reinado de amor e justiça. E ele diz: o meu reino não terá fim. Irmã Elaine, o reinado de Cristo não tem fim. O reinado dessa terra tem fim. O de Cristo é eterno. A alegria dessa terra tem fim, mas a alegria de Cristo com Cristo é eterno. A paz dessa terra aqui, ela tem fim, mas a paz com Cristo é eterna. Oh, a moradia dessa terra aqui tem fim. Tudo se envelhece, mas a moradia com Cristo é eterna. Oh, eu prefiro o reino de Cristo do que o reino dessa terra. Satanás muitas das vezes tenta nos oferecer o reino dessa terra, mas está falido, está derrotado, já caiu. Mas o reino de Cristo nunca cai. O reino de Cristo permanece de pé para sempre. Jesus ressuscitou no terceiro dia e disse bem assim, ó: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra. E esse poder ele distribui para nós hoje pregar a sua palavra. Pastor, para nós ir adiante, nós vemos que Pilatos apresenta a primeira defesa de Jesus no início do julgamento. Capítulo 23, versículo 4. O que diz lá? Lê para nós aí. Quem está aberto? Pode ser a irmã Lívia. Capítulo 23 de Lucas, versículo 4, que diz bem assim. Olha só. E disse-lhe Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma deste homem. E disse-lhe Pilatos, no início do julgamento, quando o Sinédrio lhe apresentou o caso, Pilatos disse: não acho culpa alguma, não vejo nele homem, não vejo neste homem crime algum. E o interessante, que Pilatos estava convicto da inocência dele. Estava convicto de que Jesus era inocente. E isso ele demonstrou por 3 vezes. Pilatos percebeu a intenção maldosa dos sacerdotes. Quantas vezes o mundo aí percebe a intenção maldosa? A segunda intenção de muitos religiosos por aí, que não é ganhar almas, é ser mercenário, não é andar na santidade, é andar segundo as suas concupiscências. E o próprio Pilatos notou que Jesus era inocente e a conspiração religiosa contra Jesus para matá-lo. Ele sabia que a acusação contra Jesus era meramente para proteger as instituições religiosas, não o trono de César. Ninguém estava preocupado com César não, presbítero Fábio. Ninguém estava preocupado com César não. Eles estavam preocupados era com seus postos. Eles estavam preocupados era que se Jesus permanecesse vivo, Jesus estava desmascarando muita coisa errada ali. Tinha muita gente que vivia de fachada, hipócrita, que falavam e não viviam, viviam e não falavam. E Jesus estava vindo, botando o dedo na ferida de muita gente. Até no templo Jesus entrou e meteu o chicote lá nos sacerdotes, que estavam transformando a casa de oração, ali estavam transformando num covil de salteadores. Quando vieram com a mulher que foi pega em adultério, queriam matar a mulher e o homem deixar solto. Estavam ali cumprindo a lei de uma forma distorcida. E Jesus veio e falou para eles bem assim: olha, aprenda de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. Aprenda, anda no meu caminho, eu sou a luz, a verdade, a vida. Ei, Jesus veio para cortar, Jesus veio para tirar, Jesus veio para separar, Jesus veio para fazer a diferença. E ele mesmo falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele sabia que as acusações contra Jesus eram meramente para ali proteger as suas instituições. O que faltou em Pilatos então, pastor? Faltou coragem
para sustentar aquilo que ele cria. Oh, meus amados irmãos, nesses últimos dias, nós temos tantas pessoas, mas pouca coragem de pregar a verdade, sustentar a verdade, seja qual for ali a circunstância, seja qual for a circunstância, a consequência, mas a verdade precisa ser pregada e sustentada. Não podemos ser amedrontados, não podemos ser amordaçados. Fomos chamados para pregar a verdade, a palavra de Deus. Ela é a única que salva, ela é a única que cura, ela é a única que liberta, batiza com o Espírito Santo. E Satanás nesses últimos dias tem tentado amedrontar, amordaçar, mas aqueles que foram levantados por Deus jamais serão derrubados por Satanás. É Deus, glória a Deus. Mas ali eu vejo Pilatos com medo de falar a verdade, com medo de sustentar o que ele falou. Presbítero Fábio, olha só que interessante, Pilatos falou que Jesus era inocente, mas não conseguiu sustentar o que ele falou, por pressão do povo. Comenta aí, meu irmão. O povo botou ele numa pressão ali, ele foi obrigado a recuar. Por que será? Será que talvez porque ele talvez perderia a sua posição? Olha o que fizeram com Neemias. Neemias chegaram a escrever uma carta, mandar para o rei, dizendo: olha, ele está fazendo motim, ele está levantando, ele está fazendo tudo errado, ele está induzindo o povo a se fechar para não pagar imposto. Mas eu digo uma coisa, meu querido irmão: a mentira, ela tem perna curta, permanece na verdade. Uma hora a verdade aparece, uma hora Deus desmascara o mentiroso, uma hora o Pilatos vai ver que ele deveria ter sustentado a verdade, ele ia sair no lucro. Não, ele foi frouxo. Falou que Jesus era inocente, mas não teve coragem de sustentar diante do povo. Por que será? Presbítero Fábio, por que será? Pastor, ia perder ali o seu cargo, né? A qual ele tinha todo. O Senhor mesmo disse, né? Desejo no coração de querer para Jesus. Mas imagino eu que podia olhar para trás. Se eu soltar Jesus, eu vou perder o meu cargo. Então ele preferiu agradar o povo, de querer agradar Deus. E tanto no correr desse texto, falar assim, ó, não queria matar Jesus, mas para alegrar o povo, então vamos fazer assim. E da eloquência dos fatos, nós vemos aqui que, ao contrário, ampliam as acusações dizendo que Jesus é um agitador social e promove alvoroço desde a Galileia até a Judéia. Todo alvoroço, tem gente que tem raiva desses alvoroços. Por que, pastor? O dono de bar não gosta dessas libertações. Por quê? Porque ali há pessoas que não vão voltar mais. Pastor, o macumbeiro não gosta dessas libertações. Por quê? Porque não vai voltar mais a vender idolatria. Oh, quantas pessoas não gostam dessa agitação. E nós vemos, pastor, ali que Jesus, aonde ele passava, ele operava milagres, pessoas eram libertas, mas nem todas as pessoas aceitavam Jesus fazendo bem. Jesus, se lembra que Jesus chegou lá em Gadara? E libertou o gadareno. Não quiseram, não aceitaram Jesus lá. Expulsaram Jesus ali daquela região. Não tem problema. Aonde Jesus passa, ele deixa uma marca. Aonde Jesus passa, ele deixa uma semente. O gadareno sozinho com seu testemunho, ele evangelizou Decápolis. As 10 cidades todinhas foram evangelizadas por ele. Não importa, tu pode expulsar Jesus, tu pode rejeitar Jesus. O que tu não consegue rejeitar é o testemunho dele, é o milagre dele, é a obra dele, é a transformação que ele faz pela face da terra. Não tem, mata um, nasce 10. Não existe, não tem como você lutar contra este reino. Pastor, em quinto lugar, Jesus é transferido para outra jurisdição. Aqui nós vemos agora, para encerrar, que Pilatos, ele, ao saber, Pilatos, que Jesus era galileu, nós vemos agora
que Herodes era responsável pela jurisdição da Galileia. E estando ele, Herodes, naqueles dias também em Jerusalém, porque, pastor, é festa religiosa, mas os políticos aproveitam essas festas religiosas. Olha só, estamos em época de eleição, e pensa numa época onde os políticos procuram ir na igreja, andar com a Bíblia de braço no braço, levantar a mão para o céu e orar, mas muitas pessoas fazem isso por engano, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cuidado com aqueles que se vestem de ovelha, mas eles não são ovelhas, porque para ser ovelha precisa se converter, e quem se converte deixa os más comportamentos. É, Jesus. Pastor, agora Pilatos sente-se aliviado, transferindo Jesus a Herodes Antipas a responsabilidade da decisão. E o escritor diz que no Império Romano um processo jurídico era usualmente realizado na província onde o delito havia sido cometido, embora pudesse ser referido à província a qual pertencia o acusado. Pilatos, portanto, poderia ter prosseguido com o processo, mas era, porém, um elogio gracioso a Herodes. Olha só, a morte de Jesus, presbítero Fábio, trouxe até união entre dois grandes inimigos. Olha só que interessante. Era um elogio gracioso a Herodes encaminhar o processo a ele, e era tecnicamente possível, porque como Galileu, Jesus era Galileu, Jesus era da jurisdição de Herodes, e Herodes provavelmente subira a Jerusalém para a festa da Páscoa. Jerusalém estava cheia de visitantes, e agora vale observar, a fim de observar a Páscoa, tática que, segundo esperava, agradaria seus súditos, e estava, portanto, disponível. Foi uma festa para Herodes receber Jesus ali. Olha só, agora estamos numa festa religiosa, uma festa de Páscoa, uma festa dos judeus. E olha só, em vez dos judeus estarem comemorando, os judeus querem matar o irmão deles. Em vez dos judeus estarem adorando em comunhão, os judeus agora estão entregando o próprio irmão para ser morto. Olha que contradição, esse povo festeja, porém Jesus sabia o porquê ele estava ali, para tirar aquele povo do pecado, para levar aquele povo à salvação. Aquele povo não sabia, mas Jesus sabia que ele ia ser entregue como ovelha muda para a salvação de toda a humanidade. João 3,16 diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pilatos não entendia, Herodes não entendia, os sacerdotes não entendiam, mas hoje eu e você entendemos que a cada gota que foi derramada na cruz do Calvário valeu a pena, salvou a minha vida, salvou minha família, salvou meus filhos, e vai salvar toda a nossa casa, vai curar você, vai libertar você. Aí que você está aí do outro lado, quem sabe aí jogado na calçada, desprezado pela sociedade, o sangue de Jesus foi para você, foi para te levantar desse vício, foi para te levantar desse desprezo, foi para tirar dessa vida e te dar um novo nome e uma vida eterna nas mansões celestiais. Muito não entende, mas ele fez isso por mim e por você. Aleluia.